Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Daremos continuidade ao nosso curso de trigonometria, analisando agora seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Antes de mais nada, recordemos uma circunferência ou um ciclo trigonométrico. Dado o plano cartesiano, centrado na origem, construa uma circunferência de raio 1. Sobre essa circunferência, cada ponto estará associado a um arco, tendo como origem o semi-eixo x positivo e orientado positivamente no sentido anti-horário, enquanto que a orientação negativa é do sentido horário. Dado, por exemplo, o ponto P, que representa um arco de medida π sobre 4 radianos, associamos ao mesmo um ângulo central, um ângulo com vértice no centro da circunferência. Tanto este arco como este ângulo têm mesma medida π sobre 4 radianos, ou 45 graus. Isso se deve ao fato de que tal circunferência tem raio igual a 1. Vamos analisar agora seno e cosseno no ciclo trigonométrico, generalizando então o conceito de seno e cosseno que foram dados ou definidos em um triângulo retângulo. Dado um ponto P sobre essa circunferência, ao mesmo estará associado um arco medido a partir do semi-eixo x positivo. Projetando-se esse ponto sobre os eixos coordenados, teremos que a projeção sobre o eixo horizontal, ou eixo das abscissas, será igual ao cosseno deste arco, enquanto que a projeção deste mesmo ponto P, extremidade deste arco, sobre o eixo vertical, ou eixo das ordenadas, resultará no seno desse mesmo ângulo. Qualquer que seja o ponto P sobre essa circunferência, a projeção sobre o eixo horizontal resultará no cosseno desse ângulo, enquanto que a projeção sobre o eixo vertical resultará no seno desse mesmo ângulo. Sabemos, por exemplo, que o seno de π sobre 3 radianos é igual a raiz de 3 sobre 2, enquanto que o cosseno de π sobre 3 radianos é igual a meio. Em primeiro lugar, localizamos o ponto P, que é a extremidade deste arco. Assim, π sobre 3 radianos está associado ao ponto P desta circunferência. Projetando-se esse ponto P sobre o eixo das abscissas, encontramos o segmento OQ. Tal segmento é exatamente o cosseno de π sobre 3 radianos, que nós sabemos que tem valor meio. A projeção desse mesmo ponto P sobre o eixo das ordenadas resulta no ponto R, de maneira que o segmento OR é igual ao seno de π sobre 3 radianos, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Para um ângulo de medida 3π sobre 4 radianos, a extremidade do mesmo se localiza no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. Além disso, seno de 3π sobre 4 radianos tem valor raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 3π sobre 4 radianos tem valor menos raiz de 2 sobre 2. No ciclo trigonométrico, temos então que o ponto P representa a extremidade desse arco de medida 3π sobre 4 radianos, ou em graus 135 graus. A projeção sobre o eixo das abscissas nos dá o cosseno de 3π sobre 4 radianos, no caso igual a menos raiz de 2 sobre 2, enquanto que a projeção do ponto P sobre o eixo das ordenadas nos dá o seno de 3π sobre 4 radianos, nesse caso igual a raiz de 2 sobre 2. Para um ângulo de medida 7π sobre 6 radianos, sabemos que o seno tem valor menos meio, enquanto que o cosseno tem valor menos raiz de 3 sobre 2. No ciclo, verificamos que tal arco tem extremidade em um ponto P situado no terceiro quadrante. A projeção desse ponto P sobre o eixo das abscissas nos fornece o cosseno de 7π sobre 6 radianos, com valor menos raiz de 3 sobre 2, enquanto que a projeção desse mesmo ponto P sobre o eixo das ordenadas nos fornece o seno de 7π sobre 6 radianos, nesse caso igual a menos meio. Para um arco de medida 5π sobre 3 radianos, vemos que a extremidade do mesmo se localiza no quarto quadrante. Além disso, seu seno tem valor menos raiz de 3 sobre 2, enquanto que o cosseno tem valor meio. No ciclo trigonométrico, temos o ponto P no quarto quadrante, extremidade desse arco de medida 5π sobre 3 radianos, ou 300 graus. A projeção no eixo das abscissas nos fornece o cosseno, no caso igual a meio, enquanto que a projeção do mesmo ponto P sobre o eixo das ordenadas nos fornece o seno, nesse caso, menos raiz de 3 sobre 2. Para alguns pontos particulares, podemos determinar os valores de seno e cosseno nesse ciclo trigonométrico. Assim, o ponto A, origem dos nossos arcos, corresponde a um arco de medida 0 radiano, ou 0 graus, e tem seno de 0 igual a 0 e cosseno de 0 igual a 1. Já o ponto B corresponde a um arco de medida π sobre 2 radianos, ou 90 graus. O seno de 90 graus é igual a 1, enquanto que o cosseno de 90 graus é igual a 0.
O ponto A', antípoda do ponto A, por sua vez, está associado a um arco de medida 180 graus ou π radianos, de modo que seno de 180 graus é igual a zero, enquanto que o cosseno de 180 graus tem valor menos 1. Já o ponto B', antípoda do ponto B, por sua vez, corresponde a um arco de medida 3π sobre 2 radianos ou 270 graus. A projeção desse ponto B sobre o eixo das ordenadas nos diz que seno de 270 graus é igual a menos 1, enquanto que a projeção desse mesmo ponto B' sobre o eixo das abscissas nos diz que o cosseno de 270 graus é igual a zero. Finalmente, ao retornarmos ao ponto A, temos agora um arco de medida 2π radianos ou 360 graus, de maneira que seno de 360 graus é igual a zero e cosseno de 360 graus é igual a 1. Agora, dado um arco qualquer, como podemos deduzir os valores de seno e cosseno no ciclo trigonométrico para este arco? Consideremos, por exemplo, um arco de medida 2π sobre 3 radianos. Podemos deduzir a medida do ângulo QOB. Tal medida é dada pela diferença π radianos menos 2π sobre 3 radianos, ou seja, π sobre 3 radianos. Desta maneira, este arco de medida 2π sobre 3 radianos está associado ao arco de medida π sobre 3 radianos no primeiro quadrante. Se conhecermos então os valores de seno e cosseno para esse ângulo alfa no primeiro quadrante, podemos então deduzir os valores de seno e cosseno para o ângulo θ no segundo quadrante. Se lembrarmos que ao projetarmos a extremidade de um arco em relação ao eixo das ordenadas, teremos o seno associado a este arco, vemos que tanto o arco de medida θ como o arco de medida α têm projeção no eixo das ordenadas coincidindo com o ponto S. Logo, o seno de 2π sobre 3 radianos tem mesmo valor que o seno de π sobre 3 radianos, ou seja, ambos têm valor raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno é obtido projetando-se a extremidade do arco relativamente ao eixo das abscissas. E nesse caso percebemos que o cosseno de 2π sobre 3 radianos tem valor oposto ao valor do cosseno de π sobre 3 radianos. Assim, cosseno de 2π sobre 3 radianos é igual a menos meio. Dessa maneira, conhecidos os valores de seno e cosseno para um arco com extremidade no primeiro quadrante, fomos capazes de deduzir os valores de seno e cosseno para um arco com extremidade no segundo quadrante. Assim, se x é um arco no primeiro quadrante, ou seja, tem medida entre 0 e 90 graus, o arco π menos x pertence ao segundo quadrante. Portanto, ele tem medida entre π sobre 2 radianos e π radianos. Dessa maneira, podemos escrever que o seno de π menos x é igual ao seno de x, enquanto que o cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. Vejamos o que acontece para este arco de medida 5π sobre 4 radianos. Podemos determinar a medida do ângulo DOQ. Este ângulo tem medida π sobre 4 radianos. Dessa maneira, este arco de medida 5π sobre 4 radianos está associado ao arco de medida π sobre 4 radianos, situado no primeiro quadrante. Mais uma vez, projetando-se a extremidade do arco de medida θ relativamente ao eixo das ordenadas e fazendo o mesmo para o arco de medida α, temos que o seno de 5π sobre 4 radianos é igual a menos ou o oposto do seno de π sobre 4 radianos, de maneira que temos que o seno de 5π sobre 4 radianos tem valor menos raiz de 2 sobre 2. A projeção da extremidade do arco de medida θ e a projeção da extremidade do arco de medida α nos dão, respectivamente, os valores de cosseno de 5π sobre 4 radianos e cosseno de π sobre 4 radianos. Mas notamos que, enquanto um é negativo, o outro é positivo. Assim, cosseno de 5π sobre 4 radianos é o oposto de cosseno de π sobre 4 radianos. Ou ainda, o cosseno de 5π sobre 4 radianos tem valor menos raiz de 2 sobre 2. Assim, se x é um arco com extremidade no primeiro quadrante, ou seja, x tem medida entre 0 e π sobre 2 radianos, o arco de medida π mais x pertence ao terceiro quadrante. Logo, ele tem medida entre π e 3π sobre 2 radianos. Dessa maneira, podemos escrever que o seno de π mais x é igual a menos seno de x, enquanto que o cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Finalmente, consideremos um arco com extremidade no quarto quadrante. Um arco, por exemplo, de medida 11π sobre 6 radianos. Podemos deduzir a medida do ângulo COQ. Tal ângulo tem medida π sobre 6 radianos. Desta maneira, o arco de medida 11π sobre 6 radianos estará associado a um arco de medida π sobre 6 radianos.
Dessa maneira, o seno de 11π sobre 6 radianos é o oposto do seno de π sobre 6 radianos, ou ainda, seno de 11π sobre 6 radianos é igual a menos meio. Já o cosseno de 11π sobre 6 radianos é exatamente igual ao cosseno de π sobre 6 radianos, ou ainda raiz de 3 sobre 2. De modo geral, então, podemos escrever que se x é um arco com extremidade no primeiro quadrante, mais uma vez x tem medida entre 0 e π sobre 2 radianos, o arco 2π menos x tem extremidade no quarto quadrante, ou seja, ele tem medida entre 3π sobre 2 radianos e 2π radianos. De maneira que o seno de 2π menos x é igual a menos seno de x, enquanto que o cosseno de 2π menos x é igual ao cosseno de x. Vejamos alguns exemplos. Como calcular os valores de seno de 150 e cosseno de 150. Em primeiro lugar, notamos que 150 graus tem extremidade no segundo quadrante. Logo, o arco de medida 180 menos 150, ou seja, 30 graus, está associado a esse arco de medida 150 graus. E assim podemos escrever que o seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus, ou seja, meio, enquanto que o cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 30 graus, ou ainda menos raiz de 3 sobre 2. Para um ângulo de medida 225 graus, notamos que a extremidade desse arco se situa no terceiro quadrante. Logo, associado a ele, temos um arco ou um ângulo de medida 225 menos 180, 45 graus. Assim, o seno de 225 graus é igual a menos o seno de 45 graus, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2, enquanto que o cosseno de 225 graus é igual a menos o cosseno de 45 graus, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Para um ângulo de 300 graus, notamos que ele tem extremidade no quarto quadrante. Logo, o arco associado a ele do primeiro quadrante tem medida 360 menos 300 graus, ou seja, 60 graus. E assim, o seno de 300 graus é igual a menos o seno de 60 graus, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2, enquanto que o cosseno de 300 graus é exatamente igual ao cosseno de 60 graus, ou seja, meio. Em todos os exemplos anteriores, tínhamos ângulos com medidas entre 0 e 360 graus. E de alguma maneira fomos capazes de relacionar tais ângulos com um ângulo no primeiro quadrante. Agora, o que acontece com um ângulo, por exemplo, de medida 1125 graus? Tal ângulo tem medida maior do que 360 graus, ou seja, ele representa mais de uma volta no ciclo trigonométrico. Assim, devemos, antes de mais nada, determinar o menor arco côngruo a tal ângulo. Para isso, vamos realizar a divisão inteira de 1125 graus por 360 graus. Encontramos que 1125 graus corresponde a 3 voltas no ciclo, 3 vezes 360 graus, mais um arco de medida 45 graus. Dessa maneira, 1125 graus é congruente ao arco de medida 45 graus. E assim, podemos escrever que seno de 1125 graus é igual a seno de 45 graus, ou seja, raiz de 2 sobre 2, enquanto que o cosseno de 1125 graus é exatamente igual ao cosseno de 45 graus, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Esse exemplo nos mostra que, dado um arco cuja medida é maior do que 360 graus, devemos, antes de mais nada, determinar o menor arco côngruo ao arco dado, e assim deduzir os valores de seno e cosseno para tal arco. E com esse exemplo, terminamos esse primeiro encontro no qual discutimos seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Vamos agora discutir o conceito de uma função trigonométrica, particularmente a função seno e a função cosseno. Em seguida, discutiremos a tangente de um ângulo também no ciclo trigonométrico. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.